Hoje eu tô aqui para falar com a Clarissa Jaquiara. A gente vai falar sobre. E aí, meu companheiro não topa esse lance de criação consciente. E agora? Certo? Esse vai ser o tema, mas antes de tudo eu queria convidar vocês, quem ainda não se inscreveu no workshop da Tenda Materna, que eu e a Clarissa estamos montando, que vai começar na semana que vem, na quarta-feira. Faça o favor de usar o link que está na minha biografia para poder fazer a inscrição e garantir a participação de vocês. A gente está preparando esse encontro de algumas aulas para que a gente possa falar sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Onde a gente está super sobrecarregada, com muito mais demandas, com esse desafio inusitado, né, em todo mundo. Oi, tem gente de fora aqui falando olá, que tal? E a ideia é que a gente possa oferecer um espaço acolhedor, e onde a gente possa falar das nossas emoções, onde a gente possa encontrar um espaço seguro para aprender a lidar com as emoções de uma outra forma. Muitos de nós estamos acostumados a tentar desviar das emoções sempre que acontece alguma coisa que nos acomete, deixa a gente num estado mais desconfortável. Só que isso acaba ficando muito angustiante uma hora, né? E aí é muito difícil apoiar nossos filhos se a gente não está conseguindo processar o que acontece no nosso mundo interno. Então, um dos temas, inclusive, vai ser sobre intimidade emocional. A gente fez um podcast falando sobre isso, nosso podcast que eu tenho com a Clarissa. E tá super legal, quem quiser também ou escutar, para poder entender um pouco mais sobre isso. Oi, querida, tudo bom? Oi, pessoal, tudo ótimo, e você? Então, tava aqui já falando pro pessoal, para o povo, quem não está inscrito, se inscrever no workshop da Tenda Materna, porque a gente está realmente querendo poder trazer esse espaço de apoio para o momento que a gente está vivendo, né? E, de repente, ter um espaço para a gente poder expressar nossas emoções, aprender um pouco a lidar com isso, para conseguir apoiar nossos filhos, pensar nas nossas demandas, nas nossas necessidades e nas deles, como criar uma rotina, né? E coisas desse tipo. Sim, fazer as pazes com esse momento que a gente está vivendo, né, Márcia? Tentar de alguma Exato. forma oferecer, através de alguns desafios práticos que a gente vai sugerir, através da troca que vai ter nas aulas ao vivo. A gente está preparando tudo com muito carinho, assim, estamos preparando um material gráfico também, né, para vocês Isso. poderem mergulhar nesse processo, que seja um espaço bem curativo, bem terapêutico mesmo para vocês nesse momento tão desafiador que a gente está vivendo. Uhum. Exato. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, sobre quando os nossos companheiros ou companheiras não estão de acordo com a nossa forma de educar, que acaba sendo bem desafiador. Até falei lá no meu canal que é um tema que a gente já tratou, de certa forma, em 2 episódios da Tenda Materna, em mais, na verdade, né? Mas mais especificamente em 2 deles. Um com o Alexandre Coimbra Amaral, né? Que fala sobre crise de relacionamento depois do matrimônio, depois da chegada dos filhos. Isso, com a chegada dos filhos. E outro sobre como lidar com as pessoas que pensam diferente da gente. Você queria falar alguma coisa? Sim, eu ia falar que, na verdade, né, assim, essa conversa, não só quando o companheiro, não só em relação ao companheiro, companheira, enfim, pensa diferente, né? Mas eu acho que para a gente fazer uma reflexão sobre qualquer pessoa, às vezes é o sogro, é a sogra, é um irmão, é uma pessoa que está próxima ali, que tem uma certa influência sobre a criança, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, mano? Eu acho que vai ajudar a ampliar um pouco o nosso olhar para esse tema. Então, É, não só companheiro, mas... eu até coloquei lá no Telegram essa pergunta para ver se as pessoas que estão seguindo por lá, quem inclusive não participa ainda, se quiser entrar, eu tenho um canal gratuito lá no Telegram, onde de vez em quando eu até mando uns áudios complementando posts que eu coloco aqui. Às vezes eu sinto a necessidade de dar uma aprofundada num comentário que alguém coloca aqui, aí eu acho que a resposta para o comentário vai ficar muito vai ter pouco alcance e lá eu consigo mandar um áudio, elaborar mais. Então é legal também de participar. Quem não estiver lá pode entrar para poder ver as conversas e as trocas que tem também no chat. E aí eu perguntei, né, se as pessoas estão vivenciando esse tipo de dificuldade com os companheiros e como que é a questão em casa. E claro que no contexto também do confinamento, a gente percebe que
as diferenças de casal acabam ficando mais evidentes, porque a gente não está Como tendo. um amigo meu, assim, né? Ele mandou uma mensagem pra gente falando que ele tinha se separado, né? Ele não tem filho com a esposa, não, mas eles se separaram e aí ele falou assim: ai, gente, vou dar uma notícia muito clichê nessa quarentena, né? Porque realmente tá muito desafiador, assim, esse excesso de encontros sem tantos escapes, né? A gente acho que tem surgido muitas questões aí que talvez há muito tempo a gente evitou de olhar. Então tá um momento de muita sensibilidade, né, Márcia? Da gente de Uhum. não ter muito onde se esconder e tudo aí vindo à tona, às vezes é difícil mesmo de lidar e muitas pessoas às vezes vão acabar num caminho de se separar, enfim, né? Tamanho os desafios aí que estão vencendo. Acho que não, todo mundo que está aqui escutando a gente, não sei aí vocês, mas assim, quem está com o companheiro junto, quantas vezes passa na mente isso, né? Nesses dias, quantas vezes passou? Ai, meu Deus do céu, será? Nossa Senhora, será que a gente continua tentando? Tá difícil demais, né? Tá difícil demais. Eu tô com o ex-companheiro de roommate, né? Dividindo casa com o ex-companheiro, e a gente oficializou recentemente, inclusive, né? Tipo, que a gente entregou o apartamento dele, porque aqui na Espanha, apesar da gente já estar avançado na história do. Em teoria já acabou o confinamento, a gente está com a ameaça de que vai continuar. A gente não sabe se a Nara vai voltar para a escola ou não. E infelizmente, para a gente, a configuração guarda compartilhada, metade do tempo aqui, metade do tempo na casa dele, estava inviável. A gente decidiu que, bom, vamos esperar essa história passar. Mas isso é uma outra etapa do ponto que a gente quer conversar, né? Na verdade, a gente estava aqui pensando, sim, e muitas das mães que relataram no grupo e nos outros comentários dos posts que eu fiz essa semana sobre esse tema, falaram que a coisa estava já no limite da diferença e que muitas estavam se separando ou com a separação a ponto de ser definida por conta dessas divisões. Imagino que talvez as diferenças em relação à forma de educar seja um dos pontos, né? Como não necessariamente o único ponto, mas que aquilo com certeza cria muita desconexão nos casais, né? E aí a gente pensou em começar falando um pouco do contexto, né? Da gente pensar, relembrar a forma como a gente foi educado, né? Os papéis que foram designados para a mulher e para o homem na nossa infância e o quanto isso impacta e faz diferença na hora que a gente chega a ter filhos, né? Com a chegada dos filhos. Qual é a postura de uma mulher quando ela tem filhos e qual é a postura de um homem quando ele tem um filho? Nós, de certa forma, mulheres, fomos educadas para. Primeiro, né? A gente teve muito mais espaço, apesar de a gente ter tido no geral, né, uma educação bem repressora no sentido de impedir que a gente expressasse as nossas emoções, querendo ou não, a mulher era muito mais autorizada a se vulnerabilizar, a ser sensível, né, a trazer essa tristeza. O homem não, o homem ele era criado mais para ser o cara forte, né, o cara que não pode chorar, como assim? Que não tem medo, né? Que não fica Exato. triste, né? Existe uma repressão, principalmente da tristeza e do medo em relação aos homens, a forma como eles foram educados, e das mulheres muito da raiva também, né? Dessa coisa Sim. da força, da raiva, do grito. Mulher não pode gritar, mulher não pode sentir raiva, né? Não pode, enfim, explodir. E o homem não pode falar muitas vezes, né? Não pode responder. E o homem, às vezes, a raiva ela é mais autorizada, mas a tristeza e o medo, eles são mais abafados, né? Se a gente for olhar um pouco para trás, assim, por exemplo, na época das guerras, ninguém chegava e perguntava para o cara e falava assim, olha, você quer ir para a guerra? Você pode? Você está disposto a ir defender o seu país? Não, esse cara, ele simplesmente, ele era convocado e se ele tinha uma faixa etária ali de X a X, ele tinha que ir e ninguém queria saber se ele estava com medo, se ele estava com medo de abandonar a família, o que ele estava sentindo, o que acontecia com ele. Não sei se vocês assistiram aquele filme do Ursinho Puff, do cara lá que criou o Ursinho Puff, como é que é? Não sei o que, do Christopher Robin. Ai, gente, se alguém lembrar aí, me ajuda. Mas é o filme do cara que criou, que escreveu a história do Ursinho Puff.
Acho que é Adeus Christopher Robin, que chama a história. E que É um o documentário? autor... Não, é um filme. É lindo, assim. Nossa, chorei horrores, assim, assistindo no avião, chorei horrores. Foi até falo numa live que eu falo que eu fiz as pazes, estava fazendo as pazes com a tristeza, estava no avião chorando, as Adeus, aeromoças Christopher super Robin. incomodadas. Sim, é isso. Adeus Christopher Robin. E esse cara, o pai do menininho, o menininho é o Christopher Robin, né? O pai dele, ele vai para a guerra e ele volta, né? Ele é um escritor de teatro e tal, e ele volta muito sensibilizado, assim, muito impactado, traumatizado com tudo que ele vivenciou na guerra, né? Ele voltou vivo, obviamente. E aí ele muda, né, a relação dele com o teatro, com a vida, com uma série de coisas. A forma dele perceber a vida, né? Assim, e ele começa a olhar para o filho dele, a forma, ele vai curando assim um processo assim até de resgate da conexão com a criança interior dele na relação com o filho. É muito bonito, muito bonito. Mas eu só trouxe assim, né, para a gente poder ampliar um pouco o nosso olhar e tentar entender que muitas vezes a forma como a gente foi educada, né, e a gente vive numa sociedade que não tem, que é assim, regida por uma ignorância quanto ao aspecto emocional do ser humano, né, e isso vai pegar mais forte ainda para os homens, né, porque pelo próprio contexto, pela forma como a sociedade vê, pelo lugar que elas veem que esse homem pode estar, né? Eu tenho acompanhado, mas só para fazer um parênteses, muitas clientes que têm trazido para mim a vivência de situações muito desafiadoras em relação à sexualidade com o companheiro. Às vezes do companheiro mesmo não ter vontade, não procurar elas, e elas muito insatisfeitas com esse tema, e tentando trazer, e tentando abordar, tentando explorar, e os caras assim muito fechados a buscarem ajuda, a olhar para isso, a tentar entender profundamente isso. E eu estou falando não é de uma ou duas clientes, não. Eu estou falando assim de quase um terço das pessoas que eu atendo, assim, com questões muito parecidas. E aí, se a gente for parar para pensar, né, diferente da mulher, o cara não tem um espaço para ele ir, sei lá, e sentar com os amigos, por exemplo, numa mesa de bar. Ele não vai falar esse tipo de coisa para os amigos. Não. Ele não vai chegar para um amigo e falar assim, pô, cara, tô com esse desafio, né? Não tô conseguindo, não sei o que está acontecendo comigo, não tenho mais vontade de ter relação com a minha mulher, tá difícil, enfim. São temas e que as mulheres, de alguma maneira, a gente consegue ir, na maioria das vezes, né, de uma forma geral, a gente tem mais, então, né, da Repertório, intimidade. experiência com isso, né? A gente tem, ao longo da nossa vida, isso foi, de certa forma, um pouco mais tateado. Assim, a gente pôde experimentar estar nesses lugares e dar nome para o que estava acontecendo no nosso mundo emocional. Os homens, eles não têm repertório, eles não têm uma história prévia de olhar para as emoções, de fazer esse processo, muitas vezes, de refletir, né? As conversas eram muito em torno de assuntos, né, mais externos, assim, mas esse olhar íntimo para o que está passando aqui, para o que eles estão sentindo, não é algo que acontecia de uma forma comum, né, nesse universo masculino. Você falou dessa história da guerra, nesse exemplo da guerra, eu lembrei do This Is Us, aquela série, né, do pai das crianças que tá na série, ele vai pra guerra e quando ele volta, e é bem isso, assim, ele vive um monte de desafios e ele não se sente capaz de dividir aquilo com a mulher dele não sabe das histórias que passaram por ele, sabe? Os filhos não sabem que ele brigou com o irmão, que tem histórias por trás, não tem nenhuma noção. E ele vai se refugiar na bebida para poder dar conta daquilo, né? E é muito isso, assim, o homem ele não tem realmente um espaço para onde ele se sinta confortável e quando ele traz, acaba virando burla, piada, não é uma coisa que o outro sabe ter uma escuta atenta. Então ele tem outros mecanismos de lidar com aquilo, ele acaba tipo, sempre se distraindo mesmo da emoção.
E acho que era um Ô, ponto que a Mar, gente... e lembra que quando a gente estava conversando antes do episódio de intimidade emocional da tenda materna, a gente falou isso, assim, né? De momentos que a gente, na nossa experiência, vivenciou momentos com os nossos companheiros em que eles estiveram mais tristes ou mais amedrontados, numa paralisação, assim, em momentos de vidas desafiadores para eles, e que para eles era muito difícil de verbalizar, de elaborar e de trazer à tona, mas eles, tanto eu quanto a Maíra, na quarentena, a gente viveu situações parecidas, assim, né? Uhum. Dos caras realmente se depararem com muita coisa e ficarem muito tristes, muito amedrontados, assim, mais fechados. E o quanto que, internamente, a gente confessando uma para a outra, foi difícil para a gente olhar para eles com empatia, que o nosso olhar também, ele era tingido, né? Por um lugar, tipo assim, que isso? Que esse cara tá deitado aí? Tem 2 dias que ele tá aí meio deprimido, levanta, eu tô cuidando da casa, dos meninos, fazendo tudo, e esse cara aí tá deitado, triste, não sei o quê. Como assim? Homem tem que ser forte, Fraco, homem tem... né? Tipo, É como como assim? se, por mais que a gente tentasse conscientemente apoiar, e eu tô falando da minha experiência, por mais que às vezes eu chegava pro Rafa e queria oferecer ajuda, mas eu percebia que por trás desse querer oferecer ajuda, existia uma raiva, uma coisa aqui interna, assim, que me impedia mesmo de empatizar, como se eu não aceitasse esse lugar que ele estava, como se Sim. eu também tivesse muito incomodada com esse lugar que ele estava. Né? Que eu sei que era um lugar muito sensível, de muita dor, mas acessava uma raiva minha, tipo assim, tá tudo sobrando para mim e ele ainda tá aí, tipo, triste, deprimido. Como assim? Eu Né? publiquei na minha página vários vídeos da Byron Katie, fiz uma maratona lá, uma playlist no meu YouTube e coloquei, selecionei alguns para colocar no perfil aqui do Instagram. E um deles é uma mulher que está reclamando que o companheiro dela não se vulnerabiliza. E ela acha, tipo, ó, tipo, ele não é capaz de se vulnerabilizar, sabe? E aí a Byron Katie vai fazendo aquele questionamento com ela e ela percebe que, na verdade, de certa forma, ele tenta. E ele até faz esse processo, mas ela não aceita o quanto ele se vulnerabiliza, ela não é capaz, e ela muitas vezes usa a forma dele se colocar, tipo, às vezes ele coloca uma questão dele, e aí ela joga na cara dele depois aquilo, entendeu? Tipo, como se estivesse puxando o ponto fraco dele, tipo, e ela falou, meu, claro que ele não vai se vulnerabilizar, para ele já é um processo muito mais difícil, e além de tudo, no fundo, a gente é isso que a gente está falando dos papéis que são designados, né? A gente está com essas coisas tão cristalizadas no nosso inconsciente que rola uma exigência interna, né? Tipo, eu não quero que esse cara se demonstre fraco também. Então, acho que isso com certeza eu tenho dificuldade de ver essa fragilidade nele, porque de certa forma eu espero que ele venha para ser o cara que me traz Que essa protege. segurança, né? Que me protege, que é maior do que eu, que tá lá para que é o provedor, que é o ponto que eu posso confiar, né? Eu posso confiar nesse ser. E de repente ele tá lá deitado na cama 2 dias meditando, porque não consegue lidar com o medo que, tipo, amigo, se você já tiver. E até aquela conversa, se você já tivesse mais intimidade emocional, você já teria com isso trabalhado. Será que é o momento? Não, e isso diz também até da nossa própria dificuldade, assim, de também entrar profundo, de aceitar esses momentos, assim, né? O quanto que a gente muitas vezes se foge dentro dessa armadura, eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta de tudo, e o quanto que quando a gente vê esse outro se vulnerabilizando e indo para esse espaço, o quanto que isso incomoda, porque muitas vezes a gente não se permite ir para esse lugar, né? Uhum. A gente não se permite falar assim, nossa, eu não tô dando conta, tá difícil. A gente não se permite parar e entrar em contato profundo com a nossa tristeza. Essa última semana eu tive muito triste, muito triste. E entrar em contato com isso, assim, sabe? Fazer essas pausas, porque a tristeza te convida a ir para um lugar profundo, que realmente você precisa de parar. Não dá para você estar para fora e fazendo tudo e atendendo tudo. E você precisa dessa pausa para você ir nesse lugar profundo. E que depois que você vai, é claro que isso te leva de novo com mais impulso para uma expansão. Mas a gente muitas vezes não se permite, a gente começa a sentir e a gente bloqueia, né? E a gente logo entra de novo na armadura do próprio personagem dos refúgios que a gente encontra para não sentir aquilo ali, né? Mas então, assim, não vamos fugir do tema, vamos voltar porque a Sim, gente sim. estava falando.
Sim, acho que é porque a questão é a seguinte, né? A mulher, ela também tem essa coisa de que quando nasce o bebê, a gente fica, acho que, até pela questão da fusão emocional, da gente estar muito mais vinculado a essa criança, o impacto da chegada do bebê, acho que é muito mais forte, no sentido de que a gente está lá meio que mergulhado mesmo com aquela conexão com o bebê. E o homem, acho que ele demora um pouco mais para se aproximar, né? E aí, isso unido a uma série de fatores, da gente já ter esse impulso, essa facilidade de criar intimidade emocional, de se organizar com grupos, a gente vai buscando um monte de informações de como que eu posso fazer para poder fazer essa maternidade realmente funcionar, né? Eu acho que essa urgência de fazer, de romper com os padrões dos pais, ela acaba sendo muito maior para a mãe. E essa mãe, ela vai atrás, por ter essa facilidade maior, ela vai buscar informação, e acaba que ela, numa velocidade muito maior do que a desse homem que está do lado dela, em geral, ela costuma chegar antes em algumas conquistas, em algumas clarezas, assim, do que é importante, do que eu posso fazer, como que eu faço para acolher essa criança, sem contar que ela está muito mais exposta, né? Em geral, no geral, ela costuma ser o cuidador da criança constantemente. Como essa mulher, como ela tá mais exposta a essa criança do que o homem, de certa forma ela vai criando mais habilidade, mais rápido, né? E ela começa a se comparar com o cara, né? Porque uma hora a carga começa a ficar muito pesada. A gente percebe que a gente está fazendo um esforço enorme para romper padrões, para poder fazer diferente. Vou tentar adicionar ela aqui de novo, que ela tinha caído. E quando a gente vê que esse homem está num processo muito mais lento, de certa forma, a gente começa a ficar ressentida, achando que ele não está dando o melhor de si, né? E, de fato, muitas vezes isso também está evidenciando que tem diferenças de opiniões e tal. Tipo, às vezes ele realmente está mais fechado, ele acha que aquilo é a melhor forma de educar. Mas a gente tem que pensar também que, mesmo que ele esteja do outro lado, a intenção dele é proteger essa criança, é fazer o que é melhor, por conta também da referência que ele tem. Porque ele está realmente acreditando que, de repente, criar uma pessoa mais dura, que seja enrijecida, que não entre em contato com as próprias emoções, seja a melhor forma de fazer esse garoto estar preparado para a vida. Então, ele está, tipo, defendendo a verdade dele. Tipo, não, esse garoto vai ficar muito mole, vai ficar muito mimado, vai ficar muito fraco, ele não vai conseguir enfrentar as dores da vida se a gente ficar protegendo ele dessa forma. E aí a gente tem que ser muito sensível de conseguir reconhecer esse movimento dele por trás, porque ele também está movido pelas dores dele, pelo estado onde ele está, do caminho dele, do processo dele, né? Tipo, tá chegando depois. Não que a gente tem que passar a mão na cabeça, tá, gente? Não tô falando aqui em situações extremas abusivas, onde a gente detecta que o cara realmente está agredindo a criança de uma forma tóxica. Mas só para a gente poder, de repente, desconstruir o olhar que a gente tem. Porque muitas vezes a gente taxa uma história de que esse cara não se importa com meu filho da mesma maneira que eu me importo. E também se aproxima de uma forma muito pouco empática e que não vai gerar conexão. Então, acho que um ponto que a gente tem que observar às vezes é até que ponto, veja se faz sentido para vocês, a minha postura não está sendo muito arrogante de querer empurrar a minha verdade pro meu companheiro, para minha companheira, né? Achando que eu sei o caminho certo de fazer as coisas e que ele tem que tragar aquilo, e de certa forma eu não estou conseguindo olhar o quanto eu estou sendo incoerente, inclusive, porque, de certa forma, eu não quero, né? Tipo, alguém que está falando, meu esposo apanha muito na infância. Imagina para ele como é difícil de se desconstruir disso, entendeu? Com as duas questões. A Clarissa voltou, vamos ver se eu consigo chamar ela de novo. Fica muito mais desafiador para uma pessoa que apanhou romper com esse padrão. A gente sabe disso. Porque, e inclusive isso é um ponto também, né? Se eu tô fazendo um esforço enorme para romper padrões, e aí de repente eu grito, eu vou me sentir muito culpada. Tipo, sabe aquela coisa assim, eu gritei ontem que meu filho não queria ter gritado, eu perdi a cabeça, nossa, que chato. Poxa, até quando vai acontecer isso? Eu tô com uma cobrança, às vezes, super extrema comigo, né? E uma que eu cometo com meu filho, porque muitas vezes é muito desafiador. E é difícil você reconstruir um discurso ameno consigo mesma, né? Quando eu tô sendo, às vezes, muito exigente comigo, eu fico com um discurso maltratador, né? Vocês já perceberam que isso acontece com vocês? Do tipo,
você falha com o filho e fica se sentindo culpada. Você falha com o filho e fica se sentindo um lixo. Você falha com o filho e fica achando que, tipo, você é uma mãe inaceitável. Nunca é bom o suficiente o esforço que você faz. Sempre parece que no final do dia você tem aquele saldo negativo com você. Você tá devendo. Tipo, não, ainda não fui, ainda não consegui. Isso é porque a gente ainda tá sendo super perfeccionista. A gente ainda não... Eu tô no meu ponto onde eu tô dando o meu melhor e é até aqui que hoje eu pude vir até aqui. Se eu ficar olhando para esses erros que eu tô cometendo com esse chicote constante, eu nunca vou conseguir ter leveza e honrar a mãe que eu sou. Aceitar quem eu sou, quem eu posso ser. E aí o que acontece quando o meu marido, que não aceita a forma como eu educo, que vive me criticando, faz algo que eu acho inaceitável na minha frente? Eu projeto aquilo do tipo, como assim ele é capaz de gritar com a criança e ainda achar que tem razão? Como assim ele é capaz de gritar com a criança, sentar no sofá e achar que tudo bem e não sentir culpa? Né? Se eu, que sinto uma culpa enorme, tenho que conviver com ela e tudo que eu faço, além dele não me valorizar, ele vai em contra, sabe? No fundo, eu tô também projetando nele o quanto eu não tô me aceitando. Então, às vezes, até interessante para a gente perceber por que me dói tanto quando ele faz alguma coisa que eu não considero legal com meu filho, entendeu? E o quanto eu ficar olhando para as questões que ele ainda não conseguiu alcançar, né? Tipo, o processo que ele ainda não chegou a fazer, ele não está fazendo tão bem, ele não está indo tão bem, quanto isso também não é desviar a atenção dos meus assuntos, né? Que a Byron Katie fala tanto, do meu trabalho, do que compete a mim. Né, que às vezes eu fico tão focada em querer que o outro faça diferente e acreditando que o fato dele não fazer diferente é o que tira a minha energia, é o que faz eu ficar mal, é o que atrapalha o processo com meu filho, sendo que na verdade eu podia pegar toda a energia que eu estou projetando nele para tentar fazer ele ser diferente, que é uma mega arrogância, inclusive, a gente querer mudar o outro, né, um lugar super perigoso a gente se colocar nisso de querer mudar o outro, né, e aí eu foco em mim. Eu posso pegar essa mesma energia e, né? Claro, porque, mas assim, né? Eu sinto assim, você trouxe muitas coisas importantes, eu tentei pegar algumas assim, mas vamos ver se você conseguiu ouvir tudo, né? Mas assim, quando a gente, né, se coloca nesse lugar de que a gente está aqui, a maioria das pessoas que acompanham aqui o trabalho da Maíra, o meu trabalho, a gente está tentando romper com um ciclo que está... Tá fazendo sentido para vocês a reflexão? Acham que é importante trazer luz a isso? Porque faz sentido pensar que a gente, de repente, pode estar projetando até... Meu, quanto eu me cobro? Eu me cobro tanto que eu não acho inaceitável esse cara estar nesse ponto, né? De não se preocupar. Tá, o pessoal falando que tá fazendo sentido, que faz sentido. Se vocês quiserem, inclusive, trazer alguma reflexão. E outra coisa que eu percebi, né, que tirava muito da conexão, que inclusive, até retomando aquilo que eu falei no começo da live, de muitas pessoas falarem que estão a ponto de se separar, que estão sentindo que essa desconexão, que essa forma diferente de pensar contribui também para gerar muita desconexão, né, entre os dois. Espera aí, a Clarice, acho que... Sim, mas olha só, uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar é o seguinte: se a gente, vocês que acompanham o trabalho da Maíra, que acompanham o meu trabalho, né, a gente está em busca de uma criação, de uma educação, de uma forma de educar mais respeitosa, né, que rompendo com um padrão vertical, né, que vem da sociedade patriarcal, da forma como a gente vem educado, de que os mais fortes, eles exercem um poder sobre os mais fracos, né? O homem sobre a mulher, teoricamente, né? A gente vive numa cultura que acredita que o homem é superior, né? Essa forma de organização desse sistema, os adultos sobre as crianças, e a gente está tentando romper essa verticalização e estabelecer uma forma de educação baseada nessa igualdade, nessa percepção de que a criança é um ser, de que ela tem necessidades, de que ela é totalmente dependente, vulnerável no primeiro momento e que a gente precisa, né, de olhar. Alguém aqui falando que tem dificuldade porque acha que a criança pode ficar confusa. Olha, tem uma questão, acho que depende também do grau, né, de diferença.
Mas, tendo uma referência de pai mais consciente na casa, a criança ela já vai, tipo, absorver muito e vai ganhar muito em relação a isso. Então, acho que nunca é uma questão de você chegar a considerar, será que eu deveria abrir mão e para que a criança não fique entre duas coisas, eu fazer mais parecido com meu marido? Inclusive, algumas mães relataram isso, né? Às vezes eu me sinto mais agressiva com meu filho ou menos tolerante com meu filho diante do meu marido para poder, não sei, ou porque se sente pressionada ou muito provavelmente também porque sente essa dificuldade de como que eu faço para a criança entender, né, qual que é a proposta. Mas eu queria até trazer um caso. Vamos lá. Então, a gente está rompendo, né, uma estrutura linear para vir para uma estrutura que a gente consegue estabelecer uma autoridade com essa criança, mas uma autoridade amorosa, né? Não, a gente está rompendo com essa forma, né, de olhar para a criança como alguém que eu tenho que impor para ela, mas eu preciso, né, que eu tenho que impor a minha verdade, que eu tenho que impor o que eu acredito a respeito da minha visão de mundo, mas a gente numa postura muito mais de confiar que esse ser, ele traz dentro de si todos os potenciais que ele precisa e que eu tô nessa postura de ser um jardineiro, eu vou cultivar essa terra para que aquela semente que já traz o potencial que ela tem, ela possa crescer e se revelar. Quando a gente olha, né, para isso, para essa relação com a criança, por que a gente também não consegue olhar, né, dessa forma para outras relações? Por exemplo, com a nossa relação com o nosso companheiro, né? A gente não confia. Muitas vezes, à medida que a gente vai buscando consciência e que a gente vai investigando dentro desse caminho, né, vai mergulhando nesse caminho da educação consciente, do nosso próprio processo de autoeducação, a gente entra nesse lugar de, nossa, eu sei, agora eu tô autoconhecida, agora eu tenho consciência, e vai querer impor isso para as outras pessoas. E fica mandando podcast, e marca no post, e manda live, e faz isso, faz aquilo. Mas às vezes a pessoa está num outro momento. Ela não quer aquilo naquele momento. E o que vai acontecer, cada vez que a gente tenta impor a nossa verdade, essa pessoa ela vai se fechando cada vez mais e ela vai se afastando da gente. A única forma que a gente tem, né? E vocês podem tentar, talvez vocês já tenham vivenciado isso aí na experiência de vocês. A única forma que a gente tem de tocar esse outro é a partir do nosso exemplo, da nossa mudança. Porque muitas vezes, quando eu estou gastando essa energia, como a Maíra falou, né? Nessa preocupação de tentar catequizar o outro, de querer impor a minha verdade para o outro, eu estou perdendo 2 recursos que dinheiro nenhum no mundo compra, que é o meu tempo e a minha energia, focada no mundo, né, que é o outro, que eu não tenho poder de ação. Eu não tenho como mudar esse outro. Eu não tenho como garantir que ele vai entender, que ele vai assimilar aquilo da mesma forma. E o que acontece, o pior de tudo? Quando eu estou nesse conflito e nessa preocupação com o outro, o que está acontecendo com as crianças? Quem está cuidando dessas crianças? Ninguém. Essas crianças estão desamparadas e são refém desse processo, né? O que é pior, porque a gente acontece na hora. A gente quer corrigir na hora e entra numa discussão com a pessoa e aí gera um ambiente de estresse que a criança está lá testemunhando e é super delicado, porque é isso que você falou, né? Quem está cuidando dessa criança e o que eu estou promovendo nesse ambiente por conta dessa dificuldade de entender também o tempo do outro e porque estou direcionando a energia talvez para o lugar que eu deveria questionar. Será que é dessa forma que eu tenho que abordar? Alguém está falando aqui, meu marido não tem paciência com a minha filha, brinca com ela mexendo no celular, essas coisas me irritam profundamente. Eu também adoraria não ter, muitas vezes a gente observa o comportamento do nosso marido, o companheiro com o nosso filho, nossa filha, e a gente fala, será que ele ainda não entendeu que isso não é bom? Né? Rola aquela coisa, tipo, será mesmo que ele vai ficar expondo a minha filha a essa situação? Será que ele ainda não compreendeu? E aí, cara, é um esforço muito grande. Mas realmente, até tem um exemplo que eu dei algumas vezes na página, enfim, já contei algumas histórias, algumas situações. Por exemplo, onde eu detectei, eu percebi como era ineficaz ficar nesse lugar de ficar tentando corrigir, né? O Alfonso,
em situações que eu meio que pegava ele fazendo algo que eu considerava que não era legal para Nara, né? Porque afinal eu já tinha entendido que aquilo não funcionava. E aí, sei lá, por exemplo, para acolher o choro, né? Para acolher aquela situação, sabe aquelas situações onde a criança tem um ataque de choro de repente por uma situação que você não entende muito bem, para você parece bobagem, ou que para você seria muito fácil de entender. Por exemplo, vou pegar um exemplo do tipo, a criança está reclamando porque ela quer comer o doce antes do jantar, né? Antes do horário, no horário que não pode. E aí, muitas vezes, a gente fica gastando aquela energia de querer explicar para ela, mas você já sabe que não pode. Por que você está reclamando disso? Para de fazer escândalo por conta disso, nada a ver. E aí fica naquela coisa de ficar querendo educar a criança e convencer ela mentalmente de que ela tem que aceitar aquilo que, na verdade, no fundo, a gente não quer que ela queira o doce, né? A gente fica incomodado porque ela está expressando a vontade de querer o doce. E aí eu aprendi com o tempo que esse tipo de sermão era totalmente ineficaz. Só provocava desconexão, a Nara ficava mais estressada, porque no fundo, eu estava brigando com o querer dela, ao invés de usar alguma forma de fazer ela aceitar a frustração de que ela não pode comer o doce, mas acolhendo o querer. Então eu comecei, nessas situações, ao invés de ficar querendo ensinar ela a não querer o doce, que é totalmente ineficaz, eu falava, nossa, cara, ia ser muito gostoso poder comer o doce agora. Fala sério, meu. Que doce ia querer comer? Me fala. E aí eu brincava com ela. Quer dizer, eu faço isso até hoje, né? Eu brinco com o querer dela e começo a estimular ela a criar imagens de ia ser muito bom se a gente pudesse comer doce, né? A hora que a gente quisesse. E agora, daqui a pouco tem o jantar e agora a gente não vai poder comer. Mas, cara, se a gente pudesse, o que você ia comer? Chocolate? Não, sorvete. Eu ia comer sorvete com caramelo. Porque é o que a gente faz como adulto, inclusive. A gente fica sonhando com coisas que são impossíveis e a gente se dá o direito. Ninguém fica brigando com o outro porque quer estar fora do confinamento, sei lá, fazendo uma viagem para Paris agora. Adoraria poder visitar minha amiga em Paris agora, entendeu? E a Clarissa não vai ficar falando, você tá louca? Até fez um vídeo esses dias, né, na página. Mas a questão é que eu comecei a acolher e a brincar com ela nessas horas e a estimular que ela usasse a imaginação para poder descrever para mim tudo que ela ia comer se ela tivesse autorização, sem freio, meu. Pensa. E aí, muitas vezes isso provocava na Nara um princípio, tipo, não, com certeza, eu queria mesmo comer chocolate. Parece que intensifica, mas logo em seguida gerava uma coisa do tipo, tá, beleza, daqui a pouco depois do jantar não, né? Doce depois do jantar ela também não deixa. Mas enfim, daqui a pouco, amanhã eu vou poder comer o doce, né? Tipo, no horário mais cedo e tal. Ela fazia as pazes com aquilo. E aí, o que acontecia? Quando eu percebi que isso era eficaz, na hora que o Alfonso intervinha, com a mesma técnica anterior, assim, tradicional, de querer brigar com o querer dela, eu ficava tentando corrigir. Você não percebeu que isso daí não ajuda? Você não percebeu que no final ela fica mais estressada, que só atrapalha? Cara, quem é que gosta de ficar nesse lugar de alguém de fora, te educando, te ensinando e te dizendo pra você que você tá fazendo do jeito errado? É muito chato. Percebe como é chato? Então, tipo, no fundo, só distanciava a gente. Aí uma hora eu falei, cara, eu tô viajando, eu tô sendo a pessoa mais chata, né, do mundo com ele. E ele não vai aceitar nunca a minha intervenção. Eu falei, esquece. O que eu fazia? Eu intervinha da forma que eu achava coerente. Fazia do jeito que eu achava que era melhor, diante dele, inclusive, na maior tranquilidade, sem ficar falando nada do que ele estava fazendo, sabe? Tipo, deixa ele encontrar o caminho dele, entendeu? Deixa ele experienciar porque, cara, de certa forma, eu tava muito mais mergulhada na parada de tentar descobrir as melhores formas, de estar trabalhando com isso, inclusive, né? Enquanto ele estava desenhando, eu estava lendo a respeito disso 24 horas por dia. Então, não dá para eu esperar que ele, no caminho dele, no tempo dele, no momento que ele está vivendo, com a bagagem que ele tem, tenha a mesma sacada que a minha e a mesma destreza que a minha. E aí, o que aconteceu? Com o tempo, vendo o resultado da Nara encontrar a paz com muito mais facilidade e menos energia que eu gastava, né, de ficar batendo de frente, ele via o resultado na frente dele, de repente ele começou a fazer coisas parecidas, a provar, a escorregar, a fazer tipo, de um jeito meio assim, até encontrar um jeito. Hoje ele faz isso, eu nunca falei nada. Ele faz isso tranquilamente. Nossa, filha, é verdade. Ia ser muito mais legal se você pudesse comer o doce. Sabe? Claro.
Muito Ô, louco. Mar, me lembrou um caso de uma cliente que eu estou acompanhando, que a gente trabalhando, né, assim, durante um tempo, e ela trazendo sempre as questões que o marido, e que o marido, e que o marido, e o foco ali naquele desafio que existia da comunicação, dele não topar, dela tá tentando e dele não reconhecer a forma que ela faz e tal. E aí, depois de bastante conversa, né, e ela também, né, refletindo, vivenciando os movimentos dela, ela, nas duas últimas sessões, assim, eu falei com ela que ela teve um salto quântico, assim, que realmente, e ela pôde perceber isso, tudo aqui que a gente está falando, assim, na prática, a potência do exemplo, do seu exemplo, né? E de se vulnerabilizar, porque muitas vezes a gente vai para comunicar com o outro, né? A gente vai para querendo impor a minha verdade, ao invés de se abrir, de falar o que está acontecendo dentro da gente. Exato. Então ela estava estudando os estudos dela, né, no que ela estava buscando. Ela teve uma sacada sobre algo que aconteceu na infância dela, né, do que a vida estava trazendo ali, de algo que aconteceu na infância dela. E ela chegou para o marido, e ela louca para o marido fazer terapia, louca para o marido poder, né, se trabalhar, achando que ele também tinha que fazer junto, senão não ia dar certo o casamento, senão não ia dar certo aquela relação, enfim. E aí ela teve uma sacada, assim, muito mental ainda, né, de perceber como que algo que ela estava vivendo aqui dizia respeito de algo sacada, e ela foi conversar com o marido dela. Então ela teve essa sacada e aí ela foi contar para o marido. E na hora que ela contou para o marido, ele sentiu, ele começou, a hora ela contando a situação da infância dela, né? Ela teve um pai que era alcoólatra, enfim. E aí ela foi contar isso para o marido começou a chorar com relação àquilo que ela estava trazendo. Ela estava abrindo o coração, chegando em espaços que ela ainda não tinha chegado com ele. E ela pegou, se abriu, o cara começou a chorar ali na frente dela. Ela ficou tão mexida com aquilo que ela pôde ir além do que ela estava já se dando conta. Ela Mas eu imagino que ela fosse falar do quanto que a mulher deve ter percebido, né? Que ela estava projetando, acho que no marido, essa dificuldade que ele tinha de se vulnerabilizar, até que ela percebeu que ela também não devia estar se vulnerabilizando o suficiente, né, para poder se abrir. Isso aconteceu também aqui em casa, principalmente quando teve a volta do Alfonso em relação à questão da separação, que a gente separou em janeiro, e aí 2 meses depois, por conta do confinamento, ele voltou para minha casa para a gente poder compartilhar os cuidados com a Nara, facilitar a dinâmica de estar se dividindo em relação aos cuidados dela, mas também porque a gente estava se sentindo muito inseguro, né? De estar cada um sozinho em sua casa, aquela coisa de será que eu quero realmente passar esse contexto de confinamento, pandemia, essa coisa tão inusitada, sem estar um com o outro, né? Então a gente decidiu se apoiar. E aí isso promoveu muitos reencontros, né? De conversas profundas, onde a gente acabou se vulnerabilizando muito mais um com o outro. E foi bem especial. Termina a história, termina, vamos ver se você consegue. não, pelo amor de Deus. Não, mas aí o que eu ia falar não era nem só sobre essa sacada da vulnerabilidade, assim. É que ela se deu conta o quanto ela pôde ir mais profundo na questão, né, a partir dessa abertura dele. E ela pôde perceber ali concretamente o quanto que o trabalho, ele consiste num processo individual, assim, como que é um trabalho que a gente precisa fazer sobre a gente mesmo, que não adianta. E que a partir desse lugar que ela conseguiu se mostrar de uma forma mais íntima para o marido e responsável, sem querer impor, sem nada, ela simplesmente foi compartilhar a sacada que ela teve, assim, desde um lugar muito assim, sabe quando você descobre uma coisa, mas uma coisa dela. Não é sobre uma teoria, não é sobre algo que ela quer que o outro faça. Ela não teve em nenhum momento uma intenção de que ele também. Ela simplesmente foi ali e abriu o coração dela porque ela estava precisando de seguir elaborando aquilo e de falar. E aí esse cara se sensibilizou e depois disso, assim, ela já me falou assim de coisas. Ela falou assim, Clarissa, que coisa mais louca, porque foi a primeira vez que eu pude ver ele assim.
E o quanto que o fato de eu ter falado isso para ele, o quanto que isso tocou também, assim, né? Me permitiu ir mais profundo e acessar, para além desse insight que eu tinha tido, de acessar um sentir, porque ela falou que depois que ele começou a chorar, que ela pôde também acessar o ponto de dor e liberar ali um tanto de tristeza, um tanto de coisa que estava relacionada àquela situação, graças a esse encontro com ela e esse processo dela se permitir se vulnerabilizar. Então, muitas vezes, né, a gente está tentando nesse caminho, tentando fazer diferente com os nossos filhos, mas a gente está reproduzindo, né, esse querer impor para os outros, né, para os companheiros, para as pessoas, que uma forma de educar. E quando a gente se abre e entende que o processo, ele diz sobre a gente, sobre essa nossa capacidade de nos conhecer, de nos educar, de olhar para ainda tudo que a gente precisa de aparar, de integrar aqui dentro, né? Eu começo a me sentir muito mais forte, muito mais segura, até mesmo para me mostrar nas minhas dores, nas minhas inseguranças, nas minhas vergonhas, nos meus medos, na minha raiva. Eu começo a realmente gerar um espaço de intimidade emocional aqui comigo, que eu me sinto segura a ponto de mostrar isso para os outros. De falar assim, olha, desde esse espaço que eu estou te falando. Eu não estou te falando porque eu quero te educar, mas eu estou te falando porque dói. Porque dói, porque eu também aconteceu isso comigo. Porque eu me lembro do dia que o meu pai fez isso, isso e isso. Sabe? Eu me lembro de quando aconteceu tal coisa na minha infância e isso doeu tanto. Como é que é isso para você? A gente começa a falar desde outros lugares, mas primeiro eu preciso de, literalmente, amassar barro, né? Eu preciso de vir aqui, de mergulhar, e a gente acha que o fato de compreender uma teoria e o negócio ainda está aqui, nem veio para cá ainda, né? Eu vou agora, eu estou num lugar de superioridade, agora eu vou ensinar, eu vou explicar, eu vou... E não é sobre isso, não é sobre isso, né, Mai? E a gente vai poder, no workshop da Tenda, vivenciar esse processo de autoeducação com algumas ferramentas práticas que a gente vai compartilhar com vocês, que estão muito lindas, assim, muito poderosas. A gente está escolhendo a dedo, assim, todo um caminho para vocês trilharem nesse processo, que vai ser mais ou menos uma semana que a gente vai estar junto com as portas da Tenda aberta. Isso, a gente está com as inscrições do workshop da Tenda Materna abertas, e vocês podem se inscrever pelo link que está na minha biografia, ou na biografia da Clarissa também, ou me inscrever por inbox caso vocês se percam, não tem problema nenhum, eu respondo vocês. Lá no canal do Telegram também eu tenho o link por lá, quem quiser participar do meu canal gratuito, lá eu sempre complemento com áudios também, para quem quiser participar do chat e conversar um pouco mais a fundo sobre algumas questões que eu trago aqui. Mas a ideia é que a gente possa falar sobre isso, como lidar com essas emoções. E acho que essa relação com... Todas as nossas relações ajudam a gente a entender como a gente está se relacionando internamente com nós mesmos. E às vezes a gente projeta no outro essa cobrança, mas às vezes a dificuldade a gente está tendo com nós mesmos, né? E é difícil assumir isso, né? E é lindo esse momento onde a gente tem esse insight. Aqui eu tive também esse lugar, estava tentando explicar antes, mas eu quis que você concluísse a sua história do que você estava relatando antes, mas foi super forte quando eu percebi que no momento em que o Alfonso trouxe a questão dele da vulnerabilidade, da dificuldade que ele estava tendo de enfrentar o confinamento, e ele pediu para vir para casa, né? Ele falou, não deixa eu ficar com vocês, porque eu acho que vai ser melhor para mim e para vocês e para todos nós, mas ele falou, eu não quero estar sozinho. E a gente começou a falar num lugar com muito mais espaço para falar da dor que a gente estava sentindo, da dificuldade que a gente estava tendo e dos medos que a gente estava trazendo de trás. Aquele espaço de vulnerabilidade abriu assim uma conexão e uma escuta muito mais verdadeira e mais profunda e mais sincera, sabe, mais aberta mesmo. De repente eu percebi o quanto eu não estava escutando ele durante as nossas crises, né, que acabaram até colaborando para que a gente quisesse se separar. E eu tinha uma cobrança constante, assim, tipo, poxa, ele não me escuta, ele não me entende, ele não valoriza isso que eu faço, ele não dá espaço para ele. Só que, tipo, nossa, a gente teve conversa que eu falava assim, cara, ficou muito evidente o quanto eu também estava rígida e fechada para entender o lado dele, para ter essa empatia, por mais que eu me trabalhe e tal, tive que reconhecer, falei, meu,
contribuiu pra caramba a minha dificuldade de estar vendo desde do lado dele, do quanto para ele estava sendo difícil, e o quanto ele também estava. Isso era um ponto que eu queria ter trazido hoje, que acabou ficando até meio confuso por conta de 15 mil interrupções que a gente teve, mas o quanto é difícil, às vezes, a gente valorizar o que o nosso parceiro está conseguindo alcançar no desenvolvimento dele. A gente não consegue reconhecer as conquistas e as transformações que ele está vivendo, porque a gente olha muito a partir do quanto a gente tem se cobrado, e como ele não fez tudo que a gente fez, parece que ele não fez nada, né? Mas às vezes ele está fazendo muita coisa, caramba. Pensando na história dele, da onde ele veio, das dores dele, e o que ele está tentando fazer a respeito, pode ser que ele esteja fazendo muita coisa e a gente não consiga também dar esse valor. E no fundo isso tem a ver com o quanto a gente não tem conseguido se dar valor também. Por isso que é sempre legal dar essa volta e tentar ver por que eu olho nele essa incapacidade e o quanto em mim eu ainda vejo incapacidade, o quanto de mim eu tenho cobrado. Omar, e tem a ver, né, com esse processo, gente, isso que a gente está falando não é para trazer mais peso, muito antes pelo contrário, mas isso faz parte de um mecanismo de defesa da nossa mente. E quando a gente compreende que aqui dentro, internamente, assim, né, tudo aquilo que foi difícil pra gente, tudo aquilo que de alguma forma tá no inconsciente, a nossa mente tende a projetar do lado de fora. A gente não vai ter tempo de aprofundar nesse tema, mas é como se tudo que tá do lado de fora me incomodando, que eu não consigo digerir bem, que me incomoda, que eu vejo que gera um atrito aqui, é porque também, de alguma maneira, tem uma correspondência aqui dentro, né? Ontem eu estava lendo o livro das 5 feridas da alma, né? Das 5 feridas que impedem a gente de ser a gente mesmo. E aí eu estava lendo e eu fiquei falando pro Rafa isso, eu fiquei lendo para ele essa frase, na verdade, pra gente, assim, né? Que a gente estava num momento de muito um apontando o dedo pro outro, assim. E aí tava falando assim, ai meu Deus, pior que eu não sei onde que vai estar, mas que tava falando assim, basicamente que tudo aquilo que nos incomoda do lado de fora diz da gente mesmo, né? E que é nosso papel olhar para isso, porque quando eu tô projetando isso para fora, pode ser que o outro também tenha aquilo, que ele também precise de melhorar, provavelmente por isso que a gente se encontrou com essa pessoa, não é por casualidade, né? Que a gente está casado com quem a gente está casado, enfim, que a gente tem se encontrado com as pessoas que a gente tem se encontrado. Mas cada vez que gera esse atrito, é uma grande oportunidade que a vida está dando para a gente, da gente olhar para algo que não está na consciência, da gente ir mais profundo, da gente se abrir, né? Exatamente isso que a Isadora falou. O julgamento, na verdade, é uma confissão. Se a gente olhar com amor para os nossos julgamentos, para as críticas, né, que a nossa mente faz, na verdade, a gente vai entender muito mais sobre a gente, né? O que está num lugar inconsciente e que a vida vai colocando espelhos para que a gente possa crescer a partir desses encontros. Mas se eu sigo na tendência de jogar isso para o outro, de responsabilizar ele, é muito difícil eu vivenciar um processo consciente de evolução. Assim, a vida vai seguir me dando oportunidades de vivenciar outros e outras relações até que eu consiga olhar para aquilo e me responsabilizar. É muito difícil, Fê, e é muito complexo, sim. Tanto que a gente, no módulo 1 do Zum Zum, né, que é um programa para mães que eu coordeno, uma rede de apoio materno, e que daqui a pouco a gente vai contar novidades, né, Maíra? Sim. Dentro do Zum Zum, o primeiro módulo, eu passo basicamente falando sobre lei da projeção, sobre o quanto que a nossa mente, ela nos distrai do que é e joga para fora o que é nosso, assim. E quando a gente começa a entender isso e vira essa chave, como que a gente se torna muito mais compassiva também com os outros, porque eu percebo que aquilo que me incomoda também está aqui dentro, que se está difícil mudar aqui dentro, né? Como que eu estou exigindo isso dos outros? Então, é um tema muito, muito forte, mas que tem tudo a ver com esse tema que a gente se propôs a falar hoje, né? Sim. E é isso, queridos. Fica o convite para vocês se inscreverem no workshop da Tenda Materna. A gente vai falar de temas parecidos com esse.
vai ser um espaço para a gente poder pensar em como que a gente faz para acessar nossas emoções um lugar mais seguro, justamente tentando fazer isso que é tão difícil da gente fazer e que a gente tem que assumir que é difícil para a gente também. E aí, quando a gente assume que é difícil para a gente entende também melhor por que para os nossos parceiros é tão difícil, se eles vieram de uma educação muito mais opressora nesse sentido, né? Onde eles tiveram muito mais cobranças para não acessar essas emoções. E aí, realmente, até a gente, quando vê eles nesse espaço vulnerável, tem dificuldade de aceitar, né? Por mais que a gente esteja exigindo, você tem que aprender a lidar com as suas emoções e dar espaço para elas. Aí, na hora que eles acessam, eu te falo, o que você está fazendo? Como assim? Sim. Enfim, a gente falou disso. Quem não pegou o começo da live, pegue, porque tá interessante. Vai ser pelo Zoom? Não, vai ser através de lives, né, Flor? Sim, vai ser pelo YouTube, mas vocês se inscrevam, que vocês vão receber toda a informação por e-mail, vão receber o link dos encontros para vocês assistirem ao vivo. Quem não puder assistir ao vivo, depois recebe o link da reprise. Então, podem ficar tranquila, o link para se inscrever tá no meu da tarde, vai ter as quartas, a quarta, sexta, segunda e na outra quarta, tá? Que mais? Na verdade, aqui é a live, deixa eu ver, exatamente, se a agressividade do meu parceiro me incomoda, eu preciso entender que eu talvez seja muito passiva, como isso foi construído na minha infância, coisa para refletir, inclusive, claro. E aí, assim, também tem esse ponto, quando é uma coisa muito abusiva, né, tipo, o pai tá no outro extremo, a gente tem até que se questionar. Como que eu trouxe esse tipo de padrão de comportamento para minha casa, entendeu? Aí talvez já seja uma coisa para você ampliar um pouco o olhar. Porque são padrões, né, que a gente está herdando. De certa forma, às vezes a gente fala muito assim, eu não quero reviver aquilo que minha mãe viveu na relação dela com meu pai, né? Porque teve um ambiente onde, de repente, a mãe passou por maltrato, né? Por abuso. No entanto, sem querer, quando eu vejo, eu tô vivendo uma relação igual. E muita gente é julgada por isso, né? Como é que foi escolher um marido igual o pai se sabia como era? Só que a gente realmente está reproduzindo, é quase como se fosse uma coisa de a gente estar vibrando naquela energia. E a gente atrai aquele tipo de situação. Aquilo que a Clarice estava falando das feridas emocionais da infância, né? Do livro que ela está lendo, eu já dei workshop sobre isso, sobre esse livro. A gente revive situações como se a vida estivesse te presenteando várias vezes oportunidades para você falar. Você já cuidou dessa ferida? Você tem uma ferida de alguém que sofre abuso e você está reproduzindo isso na tua vida. Então você tem que pensar, se meu marido trata o meu filho dessa forma, tão agressiva, tão abusiva, tão desrespeitosa, até que ponto isso talvez não esteja sendo também algo que passa com ele, mas passa comigo também? E se eu permito que ele me trate dessa forma, como eu tenho me tratado internamente? Como eu posso me colocar num lugar onde eu permito que me desrespeitem, entendeu? Então, a pergunta começa a ser mais ampla ainda. Tipo, você tem que aprofundar muito mais. Porque talvez não seja só uma questão de como ele educa o meu filho, mas como que eu trouxe essa pessoa para a minha vida, né? Tipo, não sei. Eu tô só jogando isso como uma pulga, não tenho a menor ideia de qual é a história de vocês, tá bom? Gente, eu vou fechar aqui, porque parece que a minha live não fecha sozinha, mas eu tenho um jantar para fazer para minha filha, para terminar de, sei lá, sentar com eles ali para comer com eles, tá bom? Mas adorei ter vocês aqui. Obrigada pela paciência, para quem ficou até o final. Desculpa aí, parece que hoje teve muito spam, uns perfis estranhos que apareceram, eu tive que ficar bloqueando muitas pessoas, mas eu não quis fechar o chat por muito tempo, porque eu gosto das perguntas, eu acho importante, tá bom? Tchau, queridas, então, e que bom que vocês gostaram, tá? Quem quiser continuar, entra lá no meu canal do Telegram, que acho que lá a gente pode, se eu tiver insight, tinha mais coisas que eu queria comentar, eu posso colocar uns áudios lá. Ah, tem gente que tá aqui pela primeira vez, prazer, que legal, obrigada. Tá bom? Beijo pra vocês, bom final de dia. E espero vocês no workshop.